Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal do Perrelo. E hoje, pessoal, vamos de polêmica, vamos falar sobre poupança. Tá um assunto que está muito na moda, todo mundo está falando aí que poupança não presta, que poupança é um lixo, tire seu dinheiro da poupança, coloque pelo menos no Selic. Tem muita gente falando esse tipo de coisa por aí e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Eu vou falar para vocês, no caso prático, tá? De alguns problemas que existem e que a maioria das pessoas não sabem. E isso é muito comum de acontecer quando você está começando os investimentos, que você vai fazer besteira. Quando eu falo fazer besteira, pessoal, tem um termo chamado sardinhagem, que é você seguir o que os outros estão falando, basicamente é isso. Quando eu comecei a minha história nos investimentos, eu fazia basicamente o que me mandavam, porque eu não tinha conhecimento e aí eu delegava para outra pessoa a responsabilidade sobre os meus investimentos, tá? E como vocês sabem, né, eu comecei a investir desde o ano passado e aí eu reservei uma parte do meu salário para investir todo mês. O meu objetivo era investir aproximadamente R$ 1.000 todo mês, tá? E aí, conversando com o meu analista de investimentos, ele me recomendou que eu deveria começar a aportar para formar minha reserva de emergência. Até aí a intenção foi muito boa e eu concordo que todo mundo precisa ter uma reserva de emergência. O problema é como essa reserva de emergência é montada, tá? E esse é um erro que eu acho que as pessoas não entendem, que eu só vim entender depois de muito tempo. A reserva de emergência, ela é para emergência. Então, quando você está falando de reserva de emergência, o mais importante é que você tenha o dinheiro disponível para usar. E aí, eventualmente, o valor, vamos supor que você determinou lá, eu vou deixar guardado aqui 6 meses dos meus gastos mensais guardados para ser a minha reserva de emergência. Tudo bem. Só que o que acontece? É normal que a reserva de emergência seja muito movimentada. Esse mês precisa de dinheiro por causa da emergência, um imprevisto, você vai lá, tira e usa. Aí mês que vem você vai lá e coloca de volta, né? Porque a emergência é assim, não tem data, não tem hora para acontecer, é uma emergência. E a emergência vai acontecer quando você menos espera. Vai ser num sábado à noite, num domingo. O meu analista de investimentos, ele me recomendou que eu criasse a minha reserva de emergência no Tesouro Selic, tá? Que é o caso que vem acontecendo muito por aí, que muitas pessoas no YouTube, analista de investimento, vem dizendo: coloque sua reserva de emergência no Tesouro Selic. Só que isso, para mim, com o passar do tempo, se mostrou uma grande, mais uma burrice gigante. Não faz o menor sentido você colocar o seu dinheiro no Tesouro Selic. Existem alguns problemas relacionados ao Tesouro Selic que não são levados em consideração. E sabendo que a gente está falando de uma reserva de emergência, é aí que a poupança entra como uma luva, que são problemas do Tesouro Selic. A reserva de emergência, ela foi feita para ser usada, é para quando tiver uma emergência você poder usar. Se o seu dinheiro estiver no Tesouro Selic e você precisar usar, você sabe como é o procedimento para tirar o dinheiro? É bem mais complicado do que você imagina. Você vai ter que solicitar, entrar na sua corretora, solicitar o saque. O saque não é imediatamente, dependendo do horário que acontecer, que você, passou de 4 horas da tarde, você vai fazer o resgate. Você não vai receber o dinheiro no mesmo dia. Eu estou colocando o caso onde a emergência aconteceu num dia de semana às 5 horas da tarde, mas a emergência ela pode acontecer num sábado à noite. E aí, como é que você vai conseguir o dinheiro? Se acontecer alguma coisa com você num sábado à noite, um domingo, alguma coisa assim, você não vai conseguir resgatar o seu dinheiro. O seu dinheiro vai ficar preso lá até segunda-feira. E aí a tua emergência vai esperar até segunda-feira para tu resolver? E aí tem outros detalhes, né? Para mim esse é o mais importante. A reserva de emergência é para uma emergência. Então, quando você precisar, ele tem que estar disponível para você usar, tá? Esse é o principal. Se ele é para emergência, não importa quanto ele rende. Não importa se ele rende a Selic mais 1%, se ele rende 0,5%, se ele render nada, tá bom, porque ele é para emergência. E quando acontecer a emergência, você precisa ter o dinheiro disponível para usar, tá? Então essa aí foi uma grande, mas uma sardinhagem gigante que eu fiz aí na minha história dos investimentos. Deleguei, né, a responsabilidade para outra pessoa sobre o meu dinheiro e aí o cara me mandou fazer isso. E essa foi uma burrada gigante. Eu acho que o primeiro passo para a gente aprender é a gente perceber o quanto a gente estava sendo burro.
Quanto mais rápido você aceitar que você é burro, que você estava fazendo besteira, mais rápido você vai aprender. Com o passar do tempo, você vai estudando, você vai aprendendo as coisas, eventualmente você vai crescendo, né? E você vai criando resistência, experiência. Então, esse é um grande problema que acontece quando você delega o seu dinheiro para outra pessoa gerenciar. Você não deve aceitar conselhos de pessoas que não têm nada a perder caso tudo dê errado. Então, no meu caso, né, vou colocar no meu caso, se tudo desse errado e eu precisasse de dinheiro num sábado à noite, num domingo, o meu analista de investimento, ele ia sofrer alguma coisa? Então, assim, são esses tipos de coisa que você tem que pensar quando você está tomando suas decisões financeiras. Você não pode colocar na mão de outras pessoas, porque elas não têm nada a perder se acontecer alguma coisa com você ou com seu dinheiro. Simplesmente ela vai dizer que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, que cada um tem os seus problemas, pessoal. Quer dizer, na hora de lhe vender um serviço, de lhe auxiliar, de lhe ensinar, a pessoa tem a capacidade para pedir o seu dinheiro, para lhe cobrar uma mensalidade, um plano, mas na hora que você está com um problema, o cara não vai te ajudar em nada. Então, para que serve aquela pessoa ali que você contratou, tá? Então, essa é uma importante lição aí que eu aprendi no mundo dos investimentos. Essa é uma lição muito importante e que eu passei na pele, tá? Então, voltando para o assunto, por que que você não deveria deixar a sua reserva de emergência no Tesouro Selic, tá? Primeiro ponto, a gente já conversou, é que se acontecer alguma coisa no sábado ou no domingo, ou após as 4 horas da tarde, você não vai conseguir retirar o seu dinheiro do Tesouro Selic na mesma hora, instantaneamente, tá? Imagina, estou aqui na emergência, vou entrar aqui no aplicativo da minha corretora para solicitar um resgate, e eita, passou das 4 horas, só amanhã agora. E a emergência vai esperar até amanhã? Se for um sábado e um domingo, a emergência vai esperar até a segunda-feira? Esse é o primeiro ponto. E é o mais importante, tá? É uma primeira coisa que você tem que ter na sua mente. Reserva de emergência é para emergência, é para você não fazer uma dívida. É para você evitar entrar lá e pegar um cheque especial, ter que pedir dinheiro emprestado aos outros, porque eu não sei vocês, mas eu detesto isso. Eu não gosto de pedir nada aos outros. Então, se eu tenho a minha reserva de emergência e o dinheiro é meu, eu quero usar como eu quiser, tá? Então, esse é o primeiro ponto mais importante. Outras coisas que eu acho que valem a pena ser mencionadas aqui é o seguinte: a reserva de emergência é um dinheiro ali que tem que estar disponível quando você precisar. Só que muita gente esquece de levar em consideração que ela tem que ser movimentada. Se você tem uma reserva de emergência que ela não é usada, é porque você está deixando muito ali separado. Você pode diminuir e investir mais, tá? Se sua vida não tem imprevistos, você diminui esse valor e investe mais. Mas a reserva de emergência ela foi feita para ser usada, para quando você tiver uma emergência você usar. E aí o que acontece? Se você coloca um dinheiro na reserva de emergência, vamos supor, R$5.000 na reserva de emergência, e em menos de 30 dias você precisar usar, você vai pagar IOF. Muita gente não sabe disso, mas investimentos no Tesouro Selic com menos de 30 dias eles pagam IOF, e o IOF é o Imposto sobre Operação Financeira, então você vai pagar. Existe uma tabelinha, eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Basicamente o IOF ele é uma tabelinha que ele é regressiva, tá? Se o seu investimento estiver lá por um dia, você vai ter uma alíquota de 96% sobre o rendimento. Então, se você ganhou R$10 no seu investimento, 96% vai ser comido com IOF. E é bem agressivo, né? Aí, conforme os dias vão passando, ele vai diminuindo. Basicamente, depois de 30 dias, o IOF vira zero. Então, para você não perder para o IOF, seu investimento, né, o seu dinheiro tem que ficar parado pelo menos 30 dias. Esse é o segundo ponto, né? A gente já falou aqui que o dinheiro tem que estar disponível sempre para você utilizar. O segundo ponto é o IOF, que você vai ter que pagar se você ficar menos de 30 dias. E o Tesouro Selic, dentro de 30 dias você paga o IOF. Então, se você tiver uma emergência dentro de 30 dias, o seu dinheiro está no Tesouro Selic. Além de você ter que esperar para poder usar o seu dinheiro, você vai ter que pagar o IOF. O terceiro ponto que eu quero falar aqui com vocês é o seguinte: muitas pessoas vão dizer assim, coloque sua reserva de emergência no Tesouro Selic, porque ela vai render mais do que a poupança.
Mas será que vai render mais do que a poupança? Vai fazer sentido levando em consideração a quantidade de dinheiro que você está colocando lá? Porque tecnicamente a reserva de emergência é um dinheiro que você coloca ali para ser a sua reserva de emergência num período de, sei lá, 6 meses. Então eu sou um funcionário, eu trabalho de carteira assinada, e aí eu tenho uma reserva de emergência que equivale a 6 meses do meu custo de vida. Então, se eu perder meu emprego, eu vou ter aproximadamente 6 meses ali de reserva financeira para custear todos os meus gastos e eu não ficar desesperado se acontecer alguma coisa e eu perder meu emprego. Ou então eu precisar de alguma coisa de emergência, eu vou ter esse dinheiro ali para pagar, tá? Esse dinheiro é para evitar que eu faça dívidas. Você foi lá, pegou todo o seu dinheiro para a reserva de emergência, colocou no Tesouro Selic. Será que vale a pena a rentabilidade do Tesouro Selic sobre a poupança? Então, indo bem direto ao ponto, não faz sentido, não vale a pena. Inclusive porque a quantidade de dinheiro que você vai ter a mais é muito pouco. Mais uma vez, né, o intuito da reserva de emergência é servir como um colchão de emergência. Não é para ter rentabilidade, é só um valor para que caso aconteça alguma coisa, você não fique na mão. Mas aí, para a gente não ficar só na minha palavra, né? Você tem o site do Tesouro Direto, que você pode entrar lá e fazer uma simulação do seu investimento com o Tesouro Selic versus a poupança, por exemplo. Então, o que as pessoas vão te vender é o seguinte, ó. Quando você entrar aqui, ó, vamos supor, a minha reserva de emergência vai ser 6 meses vezes o valor que eu gasto por mês para me manter, tá? Então vamos supor que eu gasto R$3.000 por mês e aí a minha reserva vai ser R$3.000 vezes 6 meses. Então 3 vezes 6, 18, né? Então R$18.000. Esse site ele só tem um probleminha, porque você não pode deixar zerado aqui. Não pode, ele deixou. Então eu coloquei R$18.000, ó, valor investido inicial, R$18.000. E aí, ó, o que vão te vender, né? O teu analista financeiro, o cara no YouTube, né? O que ele vai te vender é o seguinte, olha, tu vai receber mais porque o Tesouro Selic ele rende mais. Só que, de fato, ó, ele rende mais, ó. Mas ele só rende mais se você levar até o final. E vamos ver quanto é que ele rende mais, né? No Tesouro Selic 2025, se eu colocar R$18.000 e esperar até o fim, né? O mês de março de 2025, eu vou ter R$22.732,32. E na poupança eu teria R$20.946,92. Então dá uma diferença aí de aproximadamente R$2.000, né? Porém, no Tesouro Selic você tem imposto de renda. E na poupança não. Então, quando você for receber o valor do seu Tesouro Selic, estamos em 2022, né? Então 2023, 2024, 2025. Então você não pode mexer até março de 2025. E outra, isso aqui é a rentabilidade nominal, tá? É os juros nominal. Não descontamos ainda o valor do imposto de renda. Então vamos lá, que o site do Tesouro Direto, ele mostra pra gente a rentabilidade real. Então olha, lembra que a diferença era de R$2.000 aproximadamente entre a poupança e o Tesouro? Olha para quanto ele cai quando você olha para a rentabilidade líquida, tá? O juros líquido. 21.964 versus 20.946. Então, se você colocar no Tesouro Selic e esperar até o final, você vai ter 21.964,20. Mas você está desconsiderando que a principal característica da reserva de emergência é que você vai precisar usar esse dinheiro. Eu não sei vocês, mas na minha vida muitas emergências acontecem e imprevistos acontecem o tempo todo. Então faz sentido você se expor ao risco de não conseguir usar o dinheiro quando você precisar, por exemplo, no sábado, no domingo, ou então a operação após as 4 horas da tarde, você não vai conseguir pegar o dinheiro na sua hora. Ao contrário da poupança, que na poupança você vai poder pegar o dinheiro na hora que você quiser, pois está lá na sua conta como seu saldo e você pode utilizar, né? Primeira diferença. Segundo, se você precisar usar a reserva de emergência em menos de 30 dias, toda a rentabilidade vai ser comida pelo IOF, pois tem IOF em cima do Tesouro Selic, enquanto na poupança não tem. E
Os 22 mil, né? A diferença de R$ 2.000 em relação ao Tesouro Selic versus a poupança, né? Que o Tesouro Selic rendeu R$ 2.000 a mais aproximadamente. A diferença de R$ 2.000 ela cai pela metade, ó. A gente pode ver aqui que fica 21.964 versus 20.946, porque tem o imposto de renda que incide sobre o Tesouro Selic e a poupança não, tá? Então, basicamente esses são os 3 principais motivos pelos quais você não deve colocar a sua reserva de emergência no Tesouro Selic, tá? Eu não posso dizer para vocês o que vocês devem fazer com a sua reserva de emergência, tá? Seus investimentos é com você, cada um faz o seu. Mas eu posso dizer o que eu faço, tá? A minha reserva de emergência, eu escolho um bancão, um banco popular, um banco grande, você pode escolher o que você quiser. Pega um banco grande, cria uma poupança e coloca o seu dinheiro lá e deixa lá. É a melhor coisa que você pode fazer, porque o seu dinheiro vai render uma taxa constante lá. É pouco, mas quando você precisar, você vai poder usar o seu dinheiro. Você não vai ter imposto de renda sobre ele e ele vai estar disponível para você usar quando você precisar, tá? Não vai pagar IOF, caso ele fique menos de 30 dias na sua conta. E é isso, todos esses motivos aí que a gente pode concluir que Tesouro Selic não serve para reserva de emergência. Reserva de emergência é na poupança, tá? E a diferença de valor, e isso eu estou colocando que a minha reserva de emergência é bastante grande, né? Estou sendo bastante conservador, no sentido que são R$ 3.000 por mês durante 6 meses. Tem gente aí que vive com menos, né? Então essa reserva de emergência diminuiria. E quanto menos dinheiro você coloca, essa diferença de valores entre a poupança e o Tesouro Selic, ela tende a diminuir, tá? Se você colocar uma reserva de emergência muito grande, ele tende a aumentar, mas no final das contas também não faz diferença, porque você não vai poder usar o dinheiro quando você precisar, tá? Então é isso, esses foram os 3 principais motivos de você não colocar sua reserva de emergência no Tesouro Selic. Eu particularmente utilizo um bancão e coloco na poupança, e para mim tá tudo certo, para mim é o que funciona e para mim é a melhor opção. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ensinou alguma coisa, se esse vídeo te agregou alguma coisa, se te serviu de alguma coisa, eu peço a você que a sua única colaboração é de graça, né? Clica aqui no like, se inscreve no canal, tá? Fazendo isso você me ajuda muito. E dando like, você vai fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas, mais amigos seus que podem estar sendo enganados aí, né, por outras pessoas, mandando todo mundo tirar o dinheiro da poupança para colocar na Selic. E aí as pessoas estão entrando num risco que elas não estão sabendo, tá? Então o seu like pode ajudar não só a mim, mas ajudar os seus amigos também, pessoas a verem esse conteúdo também, tá? Então é isso, um abração, espero que vocês tenham curtido e até o próximo vídeo.